Pronto. Vamos lá, pessoal, vamos nessa. Vou botar aqui para. Vamos lá. E aí, todo mundo me ouvindo? Tudo ok? Vamos lá começar essa nossa videoaula. Vamos nessa, vamos nessa. Fala, galera, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos nessa para mais uma videoaula aí ao vivo. Meu Uno em casa, né? Vamos nessa para a gente começar aí. Esse assunto que é da frente A, é um assunto da frente A, que é o assunto que envolve o que chamamos de lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Galera, quando vocês viram nas aulas anteriores, vocês estudaram o movimento retilíneo uniforme, estudaram o movimento retilíneo uniformemente variado, depois começaram a estudar o movimento vertical, que é o lançamento vertical para cima, lançamento vertical para baixo, a queda livre. Aí agora a gente vai falar sobre o lançamento horizontal e sobre o lançamento oblíquo. E aí, galera, o que a gente tem que saber com relação a uma situação como essa? Veja só, toda vez que a gente tem um movimento retilíneo,
a gente pode usar aquelas equações que a gente já usou lá em movimento uniforme, lá em movimento variado. Quando a gente tem um movimento circular, por exemplo, que é o próximo capítulo, a gente vai ter equações para o movimento circular. Só que aqui, galera, é um movimento parabólico. E para o movimento parabólico, a gente não tem equações que resolvam esse movimento parabólico. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui numa questão como essa? A gente vai ter que fazer o seguinte, veja só. O lançamento horizontal é todo lançamento onde você joga um objeto de uma determinada altura para frente. Então, essa pokebola aqui, ela foi jogada para frente com o intuito de pegar o Pikachu aqui embaixo. Quando ela é jogada para frente, o que é que vai acontecer? A bolinha vai fazer esse movimento parabólico aqui. Galera, veja só o que acontece. Quando essa bolinha é jogada para frente, ela começa a ter dois movimentos. Um movimento na direção vertical, porque ela vai descer essa altura aqui, e um movimento na direção horizontal, que ela vai andar esse ΔS aqui. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? O que é que a gente precisa entender? Galera, toda vez que eu tiver um lançamento horizontal, nós vamos ter que dividir o movimento em dois. Um movimento na direção vertical e outro movimento na direção horizontal. Nós vamos estudar eles separadamente, como se o outro não existisse. Como se o outro não existisse. Cada um deles vai ser estudado de forma separada. Só que existe um elo entre esses dois movimentos. Existe uma ligação entre esses dois movimentos, que é o seguinte. Veja, vocês acham que essa bolinha demora mais tempo para cair essa altura ou para andar esse ΔS? O tempo do ΔS é igual ou diferente do tempo da altura? O que a gente tem que se ligar é o seguinte, galera. Enquanto essa bolinha está indo para frente, ela está caindo. Se enquanto a bolinha está indo para frente, ela está caindo, eu posso garantir que o tempo que ele cai a essa altura é o mesmo tempo que ele anda esse ΔS. Ou seja, apesar dos movimentos serem estudados separadamente, eu posso garantir que eles ocorrem em tempos iguais. Eles vão ocorrer em intervalos de tempos iguais. Então, o nosso objetivo sempre nessas questões de lançamento horizontal e de lançamento oblíquo também vai ser determinar o tempo. Porque se você souber o tempo, você pode usar o tempo em qualquer um dos dois movimentos, que vai ser o mesmo. Então, agora o que é que eu vou fazer com vocês? Eu vou começar a estudar o movimento separadamente. Como eu vou ter dois movimentos, um movimento vermelho vai ser o movimento horizontal e o movimento azul é o movimento vertical. Uma perguntinha para vocês. Veja, quando essa bolinha é jogada aqui para frente, essa velocidade aqui, que é a velocidade inicial, ela é vermelha, não é? Se ela é vermelha, acabei de dizer para vocês que é horizontal. Tem alguma velocidade aqui na direção vertical? Eu joguei essa bolinha para baixo. Perceba que não joguei ela para baixo, joguei ela para frente. Ou seja, a velocidade inicial na direção vertical é zero. Ele não foi jogado para baixo. Já a velocidade na horizontal, eu vou chamar assim, é Vx. Por que Vx? Plano cartesiano. Horizontal x, vertical y. Então, a velocidade na direção vertical inicialmente é zero e a velocidade na horizontal, o Vx, é o próprio V0. A partir do momento que essa bolinha sai daqui, ela fica sujeita à ação da aceleração da gravidade. Ela fica sujeita à ação da aceleração da gravidade. E aí eu começo a perguntar para vocês, meninos, vamos estudar qual movimento primeiro? O movimento vertical, que é o azul, ou o movimento horizontal? Eu prefiro, que é mais fácil, mais rápido, começar aqui, galera, com o movimento na direção horizontal. Ó, eu vou estudar aqui um movimento na direção horizontal. Galera, que movimento é esse? Esqueça o azul e só olhe o vermelho. Na direção horizontal, galera, um movimento é essa velocidade inicial, que é o Vx, e eu vou ter esse ΔS.
Essa velocidade horizontal, ela vai mudar? Como é que eu sei se ela muda ou não? Eu tenho que entender se tem aceleração. E aí eu pergunto, tem alguma aceleração na direção horizontal aí na questão? A única aceleração que eu tenho aqui é essa daqui, que é o g. E esse g, pessoal, é vertical, é azul. Se a aceleração da gravidade é vertical, ela não muda a velocidade horizontal. Ou seja, a velocidade na direção horizontal, ela vai permanecer constante. Ela permanece constante. E qual é o movimento onde a velocidade na direção horizontal ou qualquer velocidade permanece com valor constante? A gente sabe que é um movimento uniforme. Então, na direção horizontal, a velocidade ela não vai mudar e o movimento ele é uniforme. Se o movimento é uniforme, galera, a gente só tem uma equação para o movimento uniforme, que é velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Esse ΔS, meninos, esse ΔS aqui, ele é chamado de alcance. Esse ΔS aqui ele é chamado de alcance. Então, olha, na direção horizontal, eu só tenho esta equação aqui para poder usar. Velocidade, Vx, lembrando que é essa daqui, que é a velocidade do lançamento, é igual a ΔS sobre ΔT. Então, na horizontal, eu só posso fazer isso. Agora, vamos para a vertical. O que é que vai acontecer aqui? Quando eu vou para o movimento vertical, quando eu vou para o movimento vertical, qual é o movimento que eu tenho na direção vertical? Vocês, quando estudaram com Ícaro movimentos verticais, a gente tinha três. Queda livre, lançamento vertical para baixo e lançamento vertical para cima. Qual é o movimento onde a velocidade inicial na vertical é zero? O movimento onde a velocidade inicial na vertical é zero é uma queda livre. Então, galera, o movimento na direção vertical é uma queda livre. Se é uma queda livre, porque a velocidade inicial na direção vertical é zero, a gente vai usar as equações do movimento variado para uma queda livre. E quais são elas? Vy igual a gt, porque lembre, galera, eu vou botar aqui em cima para poder apagar. A fórmula não é essa? V0 mais gt. No caso, como é vertical, a gente bota y, né? A velocidade inicial na direção vertical é zero, por isso que fica desse jeito. Essa daqui, ΔH igual a GT2 sobre 2. E essa daqui, que é a equação de Torricelli, Vy2 igual a 2G ΔH. Galera, essas fórmulas do jeito que eu coloquei aqui são fórmulas reduzidas, onde eu tirei a velocidade inicial na direção vertical porque ela é zero. Aí a fórmula aqui fica reduzida. Agora eu já vou logo dar uma dica para vocês. A imensa maioria das questões de lançamento horizontal, a imensa maioria, você vai resolver usando duas fórmulas, que são essa daqui e essa. Como assim, Anderson? Você vai usar essas duas? Veja só. Na horizontal, a gente sabe que o movimento é uniforme. Na vertical, a gente acabou de ver que é uma queda livre. Temos essas três equações. Normalmente, o que é que vai acontecer? Normalmente, na questão, ele vai dar uma altura e vai pedir quem é o ΔS. Aí, o que é que eu faço? Com a altura aqui, eu acho o tempo. Com a altura, eu vou achar o tempo. Com o tempo que eu achei aqui, eu venho para cá. Sabendo Vx, eu vou achar o ΔS. Então, o esquema normalmente é assim. Eu vou usar essa, depois essa. Ou o contrário, uso essa, depois essa. Normalmente, essas duas aqui são menos usadas nas resoluções das questões de lançamento horizontal. Então, eu vou repetir para vocês. Veja só. Em todo lançamento horizontal, o que é que eu devo fazer? Toda questão de lançamento horizontal, eu devo fazer o seguinte. Eu devo dividir o movimento em duas direções.
um movimento na direção horizontal, que é um movimento uniforme. A única equação que eu posso usar é essa. O nosso objetivo normalmente é determinar quem é o alcance. Lembrando que esse Vx é a velocidade de lançamento. E na vertical, galera, o movimento é uma queda livre. Queda livre é todo movimento onde a velocidade inicial na vertical ela é zero. Aí eu tenho as três equações aqui e digo para vocês, normalmente, se forem questões de cálculo, a gente vai ter que usar essas equações que estão aqui, essas duas. Beleza, galera? Tudo bem? Se tiver qualquer dúvida, manda lá no grupo, que depois que eu terminar a aula eu olho com vocês e vou respondendo. Tranquilo? Então, ó, toda vez que eu tenho um lançamento horizontal, eu devo lembrar disso aqui. Tranquilo? Dá o print aí na tela para a gente poder continuar. Vamos nessa? Vou apagar aqui, viu? Ó, eu agora vou fazer com vocês o seguinte. Eu quero fazer um exemplozinho para a gente entender como é que seria o cálculo disso. Veja só, pegando essa mesma situação que está aí, pegando essa mesma situação, supondo que a altura que eu jogo a Pokébola é uma altura de... Deixa eu pensar aqui. Vou botar aqui uma altura que dê um valor exato. Vou melhorar. Supondo que o Vx, que é a velocidade de lançamento, seja uma velocidade de 5 metros por segundo e que o ΔS, que essa bolinha andou, foi um ΔS de 3 metros, eu quero saber qual foi a altura que essa bolinha foi jogada. Galera, claro que aqui eu estou botando números hipotéticos. Eu estou botando aqui números hipotéticos. Eu vou botar até, vou melhorar. Vou botar aqui 6 metros por segundo, só para tentar deixar um número bom. O que é que eu vou fazer aqui? Galera, para a gente achar a altura, a gente tem que usar essa equação aqui. ΔH GT2 sobre 2. O ΔH vai ser a gravidade, a gente sabe que é 10. 10 dividido por 2 dá 5, T ao quadrado. Aí eu digo, Anderson, cadê o tempo aqui? É o que eu falei para vocês. Se eu não tenho tempo pela vertical, eu vou ter que achar esse tempo pela horizontal. E aí o que é que eu faço, galera? Para achar o tempo, eu vou fazer isso aqui, ó. Pela horizontal, eu tenho Vx é igual ΔS sobre ΔT. Quem vai ser o Vx? O Vx é 6, o ΔS é 3 e o tempo é o que eu quero. Galera, dividindo aqui o tempo, dividindo aqui 3 por 6, a gente vai ver que o tempo ele vai dar meio segundo. O tempo ele vai dar meio segundo. Se o tempo ele vai dar meio segundo, quem vai ser o meu ΔH? Agora é só substituir, ó. ΔH, 5 vezes 0,5 ao quadrado. Vai ficar como? ΔH é 5 vezes 0,25. ΔH dá 1,25 metros. Então, galera, normalmente você vai usar uma equação para achar o tempo. Com esse tempo, você vai para outra e acha o que ele quer.
Eu poderia ter feito o contrário, ter dado a altura 1,25, com a altura 1,25 achava o tempo, e com o tempo vinha para cá e achava o ΔS, que daria 3. Então, vocês têm que saber que normalmente vai ter ligação entre essas duas situações. Beleza? O tempo de um vai ser o mesmo tempo do outro. Vamos lá, anote aí para a gente continuar. Tudo bem? Agora, olha, quando eu tenho um movimento horizontal, veja só. Veja agora a pergunta que eu vou fazer para vocês. É porque o quadro é pequeno, não dava para ter preenchido antes. Veja só. A gente viu que a velocidade inicial na direção horizontal é constante, é v0, é a velocidade de lançamento, e a velocidade inicial na vertical é zero. Só que ela vai aumentando com o tempo, porque é uma queda livre, a velocidade vai aumentando. Aí a pergunta que eu posso fazer para vocês seria o seguinte: qual é a velocidade dele quando ele chega aqui? Qual é a velocidade dessa bolinha da Pokébola quando ela chega nesse ponto aqui? Galera, como é que eu vou saber a velocidade dele aqui? Anderson, ele tem duas velocidades. Ele tem uma velocidade horizontal e ele tem uma velocidade vertical. Então, na hora que ele perguntar qual é a velocidade, o que eu devo fazer? Meninos, o seguinte, se ele disser velocidade horizontal, é a vermelha. Não precisa fazer mais nada. Não precisa se preocupar com a azul. Se ele disser velocidade vertical, é essa daqui. Normalmente, quando ele pede a vertical, você vai usar VY igual a GT, que é aquela primeira formulazinha do movimento na vertical. Agora, e se ele pedir velocidade? Se ele não falar nada, falar apenas velocidade, o que é que eu tenho que entender? Galera, quando ele fala velocidade, ele está falando da velocidade resultante. Quando ele fala velocidade, ele está falando da velocidade. Deixa eu botar aqui embaixo, fica melhor. Quando ele fala velocidade, ele está falando da velocidade resultante. O que é velocidade resultante? Essa velocidade que está aqui em roxo, olha. A vermelha com a velocidade azul, a vermelha com a velocidade azul, vai dar essa velocidadezinha roxa aqui. Essa velocidadezinha roxa aqui. Essa velocidade aqui é a velocidade resultante nesse momento. Lembrando que a velocidade resultante ela muda, porque aqui eu tenho uma velocidade resultante, que é o próprio Vx, aqui eu já vou ter outra, aqui eu já vou ter outra. Por quê? Porque o Vy ele vai mudando de valor, ele vai aumentando. Então a velocidade resultante ele pode pedir para qualquer momento. E aí o que você faz, pessoal? Toda vez que a gente tem vetores perpendiculares, para a gente determinar o resultante, pessoal, a gente usa o teorema de Pitágoras. O Vx eu já tenho, que é a velocidade inicial. O Vy, normalmente, eu acho assim, normalmente o Vy, você vai achar por aqui, deixa eu botar na cozinha dele. O Vy, você vai achar por aqui, GT. Ele vai dizer, quem é a velocidade no tempo 4? Aí você acha Vy no tempo 4, que seria 40, por exemplo. Vx, vamos supor que fosse 30. 30 e 40 fazendo Pitágoras, dá 50. Então é isso, galera, que vocês têm que entender. Se ele falar no lançamento oblíquo, ou no lançamento horizontal, desculpa, e pedir para vocês velocidade em algum determinado momento, essa velocidade é a velocidade resultante.
A velocidade resultante é a velocidade que ele vai ter em um determinado momento aqui. E aí você tem que fazer Pitágoras. Beleza? Então, anote esse detalhezinho aí para a gente concluir lançamento horizontal. Vamos nessa? Posso apagar? Vou lá, viu? Eu me sinto como se estivesse dentro da sala. Eu fico perguntando ainda se eu posso apagar. Fica aí. Vou apagar aqui, viu? Tão bonitinho o desenho ficou. Vou apagar ele. Veja só. Agora eu tenho aqui duas observaçõezinhas para a gente concluir. A primeira observação é a seguinte: a primeira observação é a seguinte. Veja só. Eu tenho aqui duas situações que eu vou fazer com vocês. A primeira situação é a seguinte: eu tenho uma bolinha, essa bolinha 1 aqui, e essa bolinha 1 ela foi jogada dessa altura que ela está aqui. Então a altura foi essa daqui. Essa bolinha 1, ela foi jogada com a velocidade e fez isso aqui. A velocidade dela foi essa. E ela fez esse movimento aqui. Ela caiu aqui. Fez isso aqui. Já agora eu tenho uma bolinha 2, que está na mesma altura que a bolinha 1. A bolinha 2 está na mesma altura que a bolinha 1. Só que o Vx da bolinha 2, ele foi maior. E aí, consequentemente, essa bolinha 2, ela fez isso aqui. Se vocês pararem para perceber, olha só, eu posso dizer para vocês que o ΔS2 foi maior que o ΔS1. Enxerga pela figura? Consegue enxergar? Eu posso dizer para vocês que o ΔH1 é igual ao ΔH2. A pergunta que eu quero saber é a seguinte: quem chega no chão primeiro? A bolinha 1 ou a bolinha 2? Qual vai ser a bolinha que vai chegar no chão primeiro? Galera, para a gente saber qual bolinha vai chegar primeiro, não esqueça disso que eu vou dizer agora. Toda vez que eu tenho um lançamento horizontal, o tempo só depende da altura. O tempo só depende da altura. Se o tempo só depende da altura no lançamento horizontal, eu posso afirmar para vocês que o tempo 1 para chegar no chão é o mesmo tempo que o 2. Anderson, por que o tempo depende da altura? Basta lembrar disso aqui, ΔH GT2 sobre 2. Se a altura é a mesma, o tempo tem que dar o mesmo. Mas essa daqui cai mais na frente. Cai mais na frente porque eu joguei lá para frente com a velocidade maior. Se eu jogar lá para frente com a velocidade maior, ela vai ter um alcance maior. Mas eu não posso dizer que o tempo é diferente, porque o tempo depende da altura. Não esqueça disso. Questões de lançamento horizontal, vocês vão ver depois também que questões de lançamento oblíquo, o tempo vai depender da altura. Agora, se eu tivesse uma situação assim, veja agora como muda. Olha só, vou fazer novamente um desenhozinho aqui e vou botar três situações. Olha. Eu tenho uma bolinha que ela foi solta. A velocidade inicial dela é zero, com a queda livre. A bolinha número 1. Eu tenho a bolinha número 2, que ela foi jogada para baixo, com a velocidade inicial.
A bolinha número 2 está assim. Então, a bolinha número 3, que foi jogada para frente, assim. A bolinha número 3, e ela fez isso aqui. Agora, eu pergunto para vocês. Quem chega no chão primeiro? Se vocês me ouviram aqui, vocês vão dizer que os tempos vão ser iguais. Só que não vai ser. Por que o tempo não vai ser igual? Deixa eu explicar para vocês o seguinte. Aqui os tempos são iguais porque eu joguei para frente, eu não joguei ninguém para baixo. Se você parar para pensar, esqueça o horizontal e olhe só esses dois. Esse aqui não foi jogado para baixo. Se eu solto esse pincel e jogo esse para baixo, os dois vão chegar no mesmo tempo? Não vão. Por que não vão? Porque um eu joguei para baixo. Aquele que eu joguei para baixo vai chegar mais rápido. Agora, o 1 e o 3, os dois vão chegar ao mesmo tempo. Por quê? Porque todos dois foram soltos de uma mesma altura. Porque esse aqui não foi jogado para baixo. Esse aqui foi jogado para a direita. Ou seja, galera, nessa situação aqui, o tempo 1 é igual ao tempo 3, porque os dois, jogar para queda livre e jogar para frente é a mesma coisa, para calcular o tempo, porque aí vai depender só da altura. Agora, esses tempos serão maiores que o tempo 2. O tempo 2, pessoal, vai ser mais rápido. Ele vai chegar primeiro, porque eu joguei para baixo. Do mesmo jeito, galera, se eu tivesse uma situação aqui jogando para cima. Se eu jogasse para cima, aí o tempo demoraria mais, né? Porque ele, além de descer, ele vai subir para depois descer. Então, eu só posso dizer que o tempo é o mesmo se for uma situação de lançamento horizontal e onde eu não jogue para baixo. Porque se eu jogar para baixo corpos com velocidades diferentes, aí os tempos serão diferentes, porque o tempo não vai depender somente da altura. O tempo vai depender também da velocidade inicial de lançamento, que eu joguei para baixo. Beleza? Ou joguei para cima. Então, anote aí para a gente concluir. Me pediram aqui para explicar novamente a observação de número 2. Deixa eu explicar novamente. Ó. Essa bolinha aqui ela foi solta, queda livre. Essa bolinha 2 ela foi jogada para baixo, lançamento para baixo. E essa bolinha 3 ela foi jogada para frente, um lançamento horizontal. Os tempos aqui eles não serão todos iguais. Por quê? Porque, olha, essa daqui ela foi jogada para baixo. Se eu jogo para baixo, ela vai cair mais rápido. Essa daqui ela não foi jogada para baixo, nem essa daqui foi jogada para baixo. Essa daqui foi jogada para frente. Como ela foi jogada para frente, lembre, lançamento horizontal, o movimento na direção vertical é uma queda livre. Então, essa bolinha 3 e essa bolinha 1 vão sofrer queda livre, as duas. Se vão sofrer queda livre, o tempo depende da altura. Então, por isso que o tempo 1 é igual ao tempo 3. Agora, o tempo 2, ele vai ser menor, por quê? Porque eu joguei ela para baixo. Se eu joguei ela para baixo, o tempo não vai depender só da altura, vai depender também da velocidade inicial na vertical. Ou seja, conclua comigo, se tiver velocidade inicial na direção vertical, aqui jogando para baixo, o tempo não pode ser igual no caso que não tenha velocidade inicial na vertical. Beleza? Então, olha, aqui e aqui é a mesma coisa. Se eu soltar um objeto e jogar para frente, o tempo de queda é o mesmo, porque ambos vão estar caindo. Agora, aqui não. Aqui eu joguei para baixo. Se eu joguei para baixo, ele vai cair mais rápido. Beleza? Tudo bem, galera? Por nada, por nada. Estamos aí para isso. Então, olha, nas questões de lançamento horizontal que a gente tem, as questões de lançamento horizontal que a gente tem muitas questões aí que são teóricas, que a gente vai fazer depois.
Eu até falei com o Ícaro, para que Ícaro possa resolver, vocês vão mandar algumas dúvidas de vocês lá no grupo, vocês vão tentar fazer, e tanto eu como o Ícaro, a gente vai resolver as questões com vocês, beleza? E aí eu queria, rapidinho, só mostrar para vocês aqui uma questãozinha. Veja aí, por favor, no livro, pegue um livro aí rapidinho, e olha aí, por favor, página 9, questão de número 6. Página 9, questão de número 6. Abra aí o módulo, rapidinho, para a gente pegar aí o livro e fazer aí na página 9, questão número 6. Beleza? Vamos nessa. Eu estava olhando aqui e vi que também tem uma questão legal para a gente fazer antes, que seria a questão 5. Vamos começar pela 5, que é justamente isso que eu acabei de falar para vocês agora. Começa aí na página 8, questão de número 5. É uma questão da UFMG e ele diz o seguinte, ó: um corpo P é lançado horizontalmente de uma determinada altura. No mesmo instante, um outro corpo Q é solto em queda livre a partir do repouso dessa mesma altura, como mostra a figura. Então, olha só, nessa questão aqui, eu tenho o corpo P que está aqui, e tem o corpo Q que está aqui. Galera, o corpo P ele foi jogado horizontalmente, então ele tem uma velocidade assim, um Vx. Já o corpo Q, a velocidade inicial dele é zero. O corpo Q vai cair, como está aí na figura de vocês, vai cair assim. Já o corpo P vai fazer isso aqui, um movimento parabólico. Olha como essa questão é interessante. Sejam Vp e Vq os módulos das velocidades dos corpos P e Q, respectivamente, imediatamente antes de tocar no chão, e TP e TQ, os tempos despendidos por cada corpo nesse percurso, despreze os efeitos de resistência do ar e, nessas condições, pode-se afirmar que... Galera, logo de cara, ele quer saber o seguinte, ele quer saber qual é a velocidade que P e Q tem quando chega no chão e ele quer saber qual é o tempo de cada um. Galera, como ambos aqui têm velocidades iniciais na vertical iguais a zero, o que é que eu acabei de dizer para vocês? Que o tempo depende da altura. Se o tempo depende da altura, eu já posso afirmar para vocês que o tempo de P é o mesmo tempo de Q. Coincidência, né? O exemplo que a gente acabou de falar. Juro que eu não tinha nem percebido essa questão, tanto é que eu começar pela sexta. Aí, olha, os tempos são iguais. Galera, agora, se eu jogasse Q para baixo, aí o tempo de Q seria menor. Agora, vamos lá. E as velocidades? Vamos entender. Galera, a velocidade que Q vai chegar aqui vai ser essa daqui. Essa é uma velocidade que ele vai chegar, um VY aqui. Esse P vai chegar aqui com esse mesmo VY. Por quê? Porque é uma queda livre do mesmo jeito. Só que além de ter esse mesmo VY, ele vai ter quem? O Vx, que é a velocidade horizontal. Ou seja, galera, quando o P chegar aqui no chão, ele vai ter
além da velocidade vertical, ele vai ter também a horizontal. E com isso, galera, ele vai ter essa velocidade aqui resultante. A pergunta é, qual velocidade é maior? Essa ou essa daqui? Quem vai ter maior velocidade? O P ou o Q? Galera, se vocês quiserem atribuir número, quando você tem dificuldade com letra, você pode pensar, vamos supor que aqui é 40. Se aqui, vou dar uma suposição, suposição. Se isso aqui fosse 40 metros por segundo, aqui também seria 40. Se aqui fosse 30, eu quero botar um número bom, né? Para não ter que fazer muita conta. Se aqui fosse 30, 40 com 30, eu não vou ter que fazer Pitágoras? Fazendo 40 com 30 Pitágoras, não daria 50? Então, quem tem maior velocidade quando chega no chão? P ou Q? Vai ser P, porque P tem duas velocidades. Se ele tem duas velocidades, ele vai ter uma resultante aí, e, consequentemente, vai dar maior do que a velocidade de Q. Então, ó, a velocidade de P é maior que a velocidade de Q. O que deixa certo, galera, o item D de dado. Lembrando que eu substituí valores aqui porque eu quis, galera. Isso aqui é uma substituição porque eu quis fazer. Poderia deixar com a letra mesmo, que a gente tinha como perceber, já que aqui é a hipotenusa de um triângulo. Tranquilo? Então anote aí para a gente fazer a sexta questão. Vou apagar aqui, viu? Bota aí, galera, questão de número 6. Meninos, um projétil é lançado horizontalmente de uma altura de 20 metros, com velocidade inicial de módulo igual a 15 metros por segundo. Desprezando-se a resistência do ar e considerando o módulo da aceleração gravitacional como 10 metros por segundo ao quadrado, é correto afirmar que o projétil atingirá o solo após ter percorrido uma distância horizontal igual a... Galera, vamos lá comigo. Ó. Ele disse para mim que o objeto foi lançado horizontalmente de uma altura azul, de 20 metros. Foi lançado com a velocidade de 15. Galera, quem é essa velocidade de 15? Essa velocidade de 15 é a velocidade horizontal que ele joga, de 15 metros por segundo. Supondo que a gravidade seja 10, né? Porque aí ele não disse a gravidade, ele quer saber, ele falou qual é a gravidade que é 10, ele quer saber qual é a distância horizontal que ele percorre até chegar no chão. Galera, é o que eu falei para vocês na hora que a gente colocou as fórmulas. Se ligue. Para a gente achar o ΔS, eu tenho que fazer isso aqui, Vx é ΔS sobre ΔT. A única equação que eu tenho na horizontal é essa. A única equação que eu tenho na horizontal é essa. Vx, ΔS sobre ΔT. O Vx eu já tenho. Vou botar aqui, o Vx é 15. O ΔS é o que eu quero. Agora eu não tenho tempo. Se eu não tenho um tempo pela horizontal, eu vou ter que determinar esse tempo pela vertical. O que é que eu vou fazer aqui agora? Ó? ΔH igual a GT2 sobre 2. Quem é o ΔH? O ΔH é 20, a gravidade é 10, T2 sobre 2. Eu posso cortar o zero aqui,
vai ficar T2, 2 vezes 2, 4. Raiz de 4, 2. Esse tempo que eu achei na vertical é o tempo que eu posso usar na horizontal. Conclusão, 2 vezes 15, 30 metros, que é a resposta à questão, que é o item E. É o item E. Galera, a gente vai ficar por aqui nessa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Na próxima videoaula, a gente vai falar sobre lançamento oblíquo e a gente vai estar disponível para resolver as questões com vocês no grupo, nos grupos de vocês. Pode ficar à vontade para mandar as dúvidas que vocês tiverem, beleza? Bons estudos aí e boas aulas a esse Uni em Casa, viu? Uni em Casa, meu Uni em Casa. Valeu, galera. Um abraço.